Ele provou a vida. Eclesiastes capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Salomão possuía os meios e a autoridade para fazer praticamente tudo o que seu coração desejava. Decidiu testar o próprio coração e ver como reagia a duas experiências comuns da vida: o prazer, do versículo 1 ao 3, e o trabalho, do versículo 4 ao 11. Prazer, do versículo 1 ao 3. O povo de Israel acreditava que Deus havia feito o homem para desfrutar as bênçãos de sua criação, Salmo 104 e 1 Timóteo 6,17. A estação da colheita era um tempo de grande alegria, quando colhiam as bênçãos de Deus sobre o seu trabalho. No final de seu livro, Salomão admoesta seus leitores a gozar as bênçãos de Deus nos anos de sua mocidade, antes que a velhice chegue e o corpo comece a se degenerar. Eclesiastes 12, versículo 1. Em 8 ocasiões ao longo de Eclesiastes, Salomão usa o termo hebraico que significa prazer. Fica evidente, portanto, que não considerava Deus um estraga-prazeres, sempre vigiando para se certificar de que ninguém se divertia. Salomão menciona especificamente o vinho e o riso como fontes de prazer usadas em seu experimento. Não é preciso ter muita imaginação para ver o rei em seu suntuoso salão de banquetes, 1 Reis 10, 21, comendo as mais finas iguarias, 1 Reis 4, versículo 22, versículo 23, bebendo os melhores vinhos e assistindo os artistas mais talentosos apresentando-se para seu divertimento, Eclesiastes 2:8b. Porém, terminada a festa, o rei examinou seu coração e constatou que ainda se encontrava insatisfeito e vazio. O prazer e a alegria não passam de vaidade, como uma porção de bolhas de sabão que estouram e que não deixam coisa alguma para trás. É possível que muitos servos de Salomão invejassem o rei e quisessem trocar de lugar com eles, mas o rei não era feliz. Até no riso tem dor o coração. Escreveu Salomão em Provérbios 14, versículo 13. E o fim da alegria é tristeza. O mundo de hoje é inteiramente voltado para o prazer. Milhões de pessoas pagam quase qualquer preço para comprar experiências e escapar temporariamente dos fardos da vida. Apesar de não haver nada de errado com o divertimento inocente, a pessoa que constrói a vida ao redor da busca pelo prazer está condenada a sofrer decepções no final. Isso porque, dentre outras, a busca pelo prazer normalmente se transforma num empreendimento egoísta, e o egoísmo destrói a verdadeira alegria. Quem vive em função do prazer com frequência, explora outros para conseguir o que quer e acaba às voltas com uma porção de relacionamentos rompidos e com o coração vazio. As pessoas são muito mais importantes do que coisas e as emoções intensas. As pessoas são mais importantes do que coisas e as emoções intensas. Devemos ser canais, não represas. A maior alegria vem do ato de compartilhar com outros os prazeres que Deus nos dá. Para aqueles que vivem exclusivamente em função do prazer, a alegria torna-se cada vez menos intensa. E para experimentá-la novamente, o prazer precisa ser cada vez maior. Por exemplo, quanto mais as pessoas bebem, menos alegria isso lhes dá. Assim precisam consumir uma quantidade maior de bebidas cada vez mais fortes para sentir o prazer. O resultado triste é um desejo sem satisfação. O princípio aplica-se não apenas ao álcool, mas também às drogas, os jogos de azar, a sexo, a dinheiro, a fama e a qualquer outra atividade. Quando o centro da vida é somente o prazer,
o resultado final é decepção e vazio. Há ainda outro motivo pelo qual o prazer jamais pode satisfazer. Ele toca apenas parte da pessoa e ignora seu ser como um todo. Essa é a diferença entre o entretenimento superficial e o verdadeiro gozo, pois quando a pessoa toda está envolvida, pode se alegrar e se desenvolver. O entretenimento tem seu lugar, mas devemos sempre lembrar que ele apenas nos ajuda a escapar temporariamente. O verdadeiro prazer não traz apenas gozo, mas também constrói o caráter e desenvolve a pessoa como um todo. Trabalho do versículo 4 ao 11. Em seguida, Salomão envolveu-se em diversos projetos, na esperança de descobrir algo que fizesse valer a pena viver. Começou com grandes obras, Eclesiastes 4, 6, inclusive casas, 1 Reis capítulo 7, cidades, 2 Crônicas 8, do versículo 4 ao versículo 6, jardins, vinhas, pomares e bosques, 1 Reis capítulo 4, versículo 33. E os sistemas de abastecimento de água necessários para a manutenção de tudo isso. Claro que Salomão também supervisionou a construção do templo, 1 Reis 5, uma das maiores edificações do mundo antigo. Não apenas tinha obras, mas também trabalhadores. 7a. O rei possuía 2 tipos de escravos, os que haviam sido comprados e os que haviam nascido em sua casa. Poderia ter acrescentado ainda os 30.000 homens israelitas alistados para trabalhar em diversos projetos, 1 Reis capítulo 5, do versículo 13 ao 18. Seu pai, Davi, havia recrutado os estrangeiros em Israel, 1 Crônicas 22, 2. Mas Salomão alistou seus compatriotas e o povo ressentiu-se com isso, 1 Reis capítulo 12. Sem dúvida, Salomão acumulou riquezas, 7b, 8a, na forma de rebanhos de vários tipos, 1 Reis 8, 63, e também de ouro e prata, 1 Reis 4, 21 e 1 Reis 10, 1. Era o homem mais rico e mais sábio de todo o mundo. No entanto, era infeliz, pois as atividades por si mesmas não oferecem prazer duradouro. É possível encontrar alegria na realização de grandes projetos, mas o que acontece quando são concluídos? Salomão deleitou-se com seu trabalho, Eclesiastes 2:10, mas depois, ao considerar todas as suas obras, viu que não passava de vaidade correr atrás do vento, Eclesiastes 2:11. A jornada foi prazerosa, mas o destino mostrou-se doloroso. Como disse o pregador norte-americano Henry Ward Beecher, o sucesso é cheio de promessas até ser obtido. Então se torna o ninho do ano anterior, abandonado pelos pássaros. Não devemos concluir com isso que Salomão está condenando o trabalho em si, pois o trabalho é uma bênção de Deus. Mesmo antes de pecar, Adão foi incumbido de cuidar do jardim. Tomou, pois, o Senhor, Deus, ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2:15. Em Provérbios, Salomão exalta a diligência e condena a preguiça, pois sabe que o trabalho honesto pode ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Porém, por mais bem-sucedido que seja, o trabalho por si só não é capaz de satisfazer o coração humano. Isaías 55:2. Isso nos ajuda a entender por que muitas pessoas consideradas grandes realizadoras são infelizes. Ambrose Bierce chamou a realização de morte do empreendimento e nascimento do desgosto. E, com frequência, é exatamente isso que acontece. O grande empreendedor muitas vezes é alguém tentado a escapar de si mesmo por meio do trabalho compulsivo, e o resultado é apenas decepção. Quando esses profissionais se aposentam, muitas vezes se sentem inúteis e até morrem por falta de atividades significativas. Salomão provou a vida e o próprio coração declarou vaidade.